Bom, pessoal, nós vamos começar a nossa. Deixa eu colar aqui. Já foram Pode tantas que eu falar. até esqueci. Nós vamos começar agora a nossa 15ª live com a Estela Gonzalez. É um nome extenso, então ela preferiu só que fosse só Estela Gonzalez. E ela vai falar É. o tema da nossa conversa de hoje é um pouco de orgulho e um certo preconceito nas reescritas de Jane Austen. Eu queria que você se apresentasse, você é da Universidade Federal de São João del Rei, daqui de Minas Gerais. Oh, é Minas Gerais, Isso. eu vou falar Belo Horizonte. Mas voltando. Eu queria que você se apresentasse, eu sei que você é da Universidade Federal de São João del Rei, então esteja com a palavra, sem microfone, mas com a palavra. Obrigada. Eu sou mestranda pelo programa de mestrado em Letras da UFSJ, na Universidade Federal de São João del Rei. E a minha jornada com Jane Austen começou ainda na época da escola, né? Eu não esqueço disso até hoje, na oitava série. Eu Uhum, tive o prazer de reler, de ler, né? Razão e Sensibilidade com a professora Luciana. uhum. Ainda lembro a matéria até hoje. Toda vez que eu encontro com ela, a gente sempre toca nesse ponto, quando ela descobre o que eu faço, o que eu estou pesquisando, né? Então, E eu lembro que, assim, eu falo que ela foi meu divisor de águas, né? Por ela ter me apresentado Jane Austen, principalmente na oitava série. E dali que começou um pouco o meu interesse, né? Só que eu não li a obra, vamos falar assim, a obra literal. Eu li a adaptação infanto-juvenil. o que é Aí compreensível. depois, sim. E depois, na graduação, né, que realmente foi a minha caminhada e Deu o meu uma baby travada steps aqui. com. Deu uma travada e agora soltou tudo. O que eu estava falando, eu sou professora do primário, do oitavo ano, né? Que te introduziu Jane Austen numa versão Uhum. reduzida, né? Para simplificada para Sim, fundamental, ensino fundamental. isso. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de ler Jane Austen tão cedo, né? Nossa, foi. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, até a matéria que a gente estava estudando, eu lembro que a gente estava vendo os tipos de heroínas da literatura. E eu lembro que ela dividiu a sala em grupo e cada grupo seria responsável por apresentar, né? Então, por sorte, eu fiquei com Jane Austen, Razão e Sensibilidade. E a gente fez a apresentação, né? Até naquele momento eu falo que eu não tinha maturidade ainda para entender muito, né? Então a gente explicou, a gente fez de acordo com aquilo que a gente achava que dava, né? E depois eu lembro dela passar o filme, porque todo mundo queria ver o filme também, então ela passou o filme. E aí que foi, né? Então assim, eu lembro mais ou menos, que já faz um tempinho bom, né? Mas aí depois disso eu reencontrei, eu falo que eu reencontrei de nossa na graduação. Uhum, Né? Então ali realmente começou a minha caminhada aí como uma aspirante de pesquisadora de diagnóstico. uhum. Né? Então eu tive a oportunidade de fazer um projeto de iniciação científica, na qual eu analisava Orgulho, Preconceito e Zumbis, do Seth Graham Smith. E depois, no mestrado agora, né, sobre orientação da professora Miriam Vieira, a minha dissertação ela tomou os rumos aí dos estudos da intermedialidade, Uhum. mas que eu não vou entrar muito nesse mérito teórico na live, Tá. não. Hoje vai ser mais contraído. Mas foi aí que tudo começou, né? Não foi uma história muito assim, emocionante, mas foi um comecinho. Mas eu acho que é interessante. E tem gente que torce a cara para adaptação, quer seja em português e inglês, e é uma ferramenta excelente para a gente usar em sala de aula. Eu uso muito Uhum, adaptação, ou seja, em inglês chama-se Graded Readers, para uhum, introduzir literatura no ensino médio, porque não dá para ler 300 páginas, né? Então, uhum. a gente tem que fazer o que pode ali num bimestre, ler 300 páginas é muita coisa, ainda mais sendo Sim. em inglês, não faz sentido, né? A gente não vai exigir excelência de compreensão pessoal de alunos no sentido de inglês, né? No meu caso. Bom, É. eu tô aqui com o seu outline, com o guia de tópicos que você me mandou. Você falou que é só pra gente centrar, senão eu vou dispersando. Quando Sim. você falou de professora, eu também tive uma professora muito legal. Já pensei, ai, Nossa. vou falar, nada a ver, É, sabe? eu queria até só, eu tô olhando aqui para ver se a Luciana entrou, né? Porque eu comentei com ela. Então, eu tô olhando assim. A Miriam já vi que deu um tchauzinho, Ah, né? Então, eu é. tô sempre olhando aqui, né? Então, também. A sua Sim. professora é de São João del Rei?
Sim. Ah, tá. Então eu não ia conhecer, não conheço pouquíssimas pessoas daí. Bom, a gente vai Uhum. retomar alguns pontos que eram apresentados nas lives anteriores, né? Que você falou que como a Uhum. criticação da sociedade, ironia sutil, para criticar os temas Uhum. daquele período. E Sim. então acho que você pode começar. Vou deixar você falar mais, porque eu normalmente interfiro muito nas lives, eu sou bem faladeira, sabe? Não, sinta-se à vontade. Bom, como a gente já sabe, as obras de Austen, elas retratavam a sociedade do século XIX e ela usava dessa ironia tão sutil que é característica dela, né? Eu acho que é a grande chave aí que todo mundo às vezes lê e não consegue entender, né? Uhum. Eu conheço várias pessoas que leem as obras de Jane Austen e ficam assim, nossa, mas eu não entendi né, a mensagem que está aí por trás disso, justamente por isso, essa ironia dela que é maravilhosa, né? Eu poderia ficar aqui rasgando seda para ela um tempão, né? Sim. Então, para tratar de temas, né, que de uma maneira mais crítica. Então, ela tratava da questão do casamento, essa preocupação do status social, a situação financeira da mulher, né? E também para falar dessa tensão ainda, né, de valores versus sentimentos, né? Então, que eu acho que é importante antes da gente entrar na minha temática em si, é Claro. ter essa retomada dessa pequena introdução, né? Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso. Fica à vontade. Pode acrescentar o que você quiser. Agora, Orgulho e Preconceito, que é o Uhum, carro-chefe das publicações de Jane Austen, talvez por ser um livro mais leve e tratar de assuntos que interessam a todo mundo, de sentimento, né, de sociedade uhum, e tudo mais. Ele é o mais querido, talvez, pelo menos os fãs brasileiros, eu tenho certeza que é, o mais lido, inclusive, mas aí você falou uhum, seguinte, depois de 2 séculos da sua publicação, ele ainda é alvo recorrente de adaptações. Então, vamos tocar nesse assunto aí. E depois sim, você continua com as reescritas. Aí você entra no que você define como reescrita. sim. Bom, então, já pensando no Orgulho e Preconceito, né, dentro dessa ironia, né, dentro da, vou falar, né, da obra toda, então, por meio das ações, das atitudes, do comportamento desses personagens, que Jane Austen fazia a crítica dela acerca do que era tido os bons costumes naquela época, que mesmo depois desses 2 séculos, mais de 2 séculos, né, da publicação, é perceptível que ele ainda é um alvo recorrente aí de várias adaptações, não somente adaptações fílmicas, né, Uhum. mas também de reescritas, né? E essas reescritas aí, elas lançam novos olhares acerca da obra de Jane Austen, vou falar no geral, né? Não só do Orgulho e Preconceito nesse ponto, porque existem várias reescritas de outras obras dela também né, que vão lançar esses olhares para a obra dela, né? Mas principalmente sobre essa ambientação e organização social que é tão presente nos romances de Jane Austen, Uhum. né? Então, de certa forma, essas reescritas, elas parecem, como você mesmo disse, ter essa preferência por orgulho e preconceito, Sim. né? Então, que contribui que a obra de Jane Austen aí permaneça, não pereça, né? E reafirme cada vez mais a sua presença na contemporaneidade. Uhum. Né? Concordo com você. E principalmente essas reescritas que talvez eu estava relendo a Juvenília hoje para me preparar para a live da semana que vem, né? A gente vai falar sobre a Juvenília. E aí você percebe que essa Juvenília ela também sobrevive a partir das reescritas que vão surgindo ou devem surgir. Uhum, Porque aí, a partir do uhum, conhecimento que você quer ter, você quer ter um final para aquelas histórias que são inacabadas, por exemplo, né? Como algumas sim. geniais. Então, eu acho que vale super a pena. Acho que a existência, inclusive, dessas reescritas é que solidifica, né, o escritor, aliás, consolida, que eu quero dizer, consolida Uhum, a presença desse escritor no cânone, porque sim. se tem, as pessoas têm interesse de continuar as histórias, é porque essa história despertou interesse ou ela, né, cativou de alguma maneira para você tentar fazer algo parecido, reescrita. Agora, Uhum. a dúvida aí do que você chama como reescrita, já está na hora de falar da reescrita, que eu Na fiquei na reescrita dúvida. posso falar mais embaixo, na hora que Ah, eu faço aquele claro. paralelo de fanfic. Aham. Porque eu acho que aí acho que o pessoal vai mais ou menos Vai pega, fazer o vai link, né? compreender. Tá.
Eu acho que vai fazer Então, mais pode ser sentido. que tem ali, que é a Pode. brevidade da obra e tal. Que eu fico sem saber se eu tô, sabe, segurando demais. Não, não. Ó, vontade, bom. Então, se faz necessário aqui retomar um ponto da Maria Clara, né, da live dela, né, que ela falou dessa brevidade da obra de Jane Austen, né, que Jane Austen publicou, né, apenas 6 romances, sendo 4 em vidas e 2 póstumos, né, de certa forma, e que fez que as pessoas sentissem essa necessidade de reescrever, de recontar, né? Então, e também, de certa forma, faz, vamos falar assim, refrisa essa importância dos fãs para a obra de Austen, porque a gente sabe que os fãs vão mudando através dos tempos, né? Então, aí, de novo, a gente tem um impulso, né, para essa obra de Austen aí continuar sempre presente e cada vez mais presente, né? E como também a Maria Clara mencionou, que muitas das vezes essas reescritas, ela é feita por parte de fãs leitores, né? Eles Uhum. sentem essa vontade aí de contar, de recontar, né? E também aliado a um fator comercial, Sim, né? Já que existe aí uma demanda e uma certeza de público, com né? Então, certeza. né, nós sabemos bem, né? A gente que gosta muito de Jane Austen, acho que tudo que é novidade aí a ver com Jane Austen, a Tem, gente tem a quer questão do consumo, né? Dos fãs. Tudo que muito. leva o nome dela é quase uma certeza de vendas. É lógico que Sim, quando a gente fala de livros ou de adaptações de cinema, a gente está falando de milhares, milhões de dólares, né? Reais, etc. sim. Não que as fanfictions brasileiras ganhem milhões de reais, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sim, Agora, infelizmente, né? Porque tem muitas fanfictions ótimas, sim, tem né? É uma convictions, pena. mas a questão toda é que isso fica muito diluído, né? Enquanto a Jane Austen escreveu 6 romances, assim, definitivos, digamos assim, né? Teve Uhum, outros escritos da Juvenília, a gente só em inglês, na pesquisa da Maria Clara do doutorado, de 2017, tinha mais de 500 títulos de fanfiction na Amazon, porque pode ter fanfiction escrito em blogs, em outras plataformas que a sim, gente não consegue quantificar. Então, é sim. impossível de ler, inclusive, né? 500 em inglês, imagina A em gente assim. poderia viver 1000 vidas e não daria conta de ler tudo, É, né? é De muito certa complicado. forma. Tem gente que me Sim. pergunta se eu li os livros que seriam aqueles que são citados, por exemplo, em Abadia, outra vida que Uhum, eu tinha que ter com 48 horas, mais ou menos, e não fazer nada, tá? Sem sim, atividade intelectual para verdade. trabalhar, assim, tinha que para poder ler tudo, né? São muitos textos, são Então, muitos livros que ela cita, então não dá. e cada vez mais vai aparecendo mais, vai É. focando, né? O que eu acho legal também que você falou aí né, na guia do seu tópico aí, sobre o reconhecimento dos estudiosos de Austin. A gente tem, eu não estou com a data assim fresca na memória, mas tem mais de 100 anos que Jane Austen é estudada na academia. Uhum. E eu, agora, ao me preparar para essas lives, eu comecei a achar um tanto de pesquisa em português que eu não estava prestando atenção. Uma porque eu estava fora do mercado, digamos assim, de ficar pesquisando, porque eu estava terminando doutorado. E aí, assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem uma Muito. quantidade, eu não vou conseguir fazer isso, levantar esses dados, porque eu teria que fazer uma pesquisa exaustiva em várias plataformas, né, de Sim. publicação de artigos ou de trabalhos como teses e dissertações. Mas tem, assim, uma coisa que antes eu não via, vi um pouquinho aqui, um tiquinho ali, nada demais. Agora tem, assim, várias por ano. Então, o Brasil também acordou para isso, para pesquisa da Jane Austen. E a gente tem que Uhum. também entender que não tem uma cadeira, pelo menos nas universidades que eu consultei, assim, não tem uma cadeira específica de Jane Austen, não tem um professor Uhum. que é Seja só especializado dado unicamente, nela. é, Sim. como, por exemplo, tem Shakespeare, né? A gente tem, por exemplo, a Thaís Os Flores, estudos da shakespearianos. UFMG, é especializada inclusive ela é do grupo Intermídia, né? Sim. Ela é especializada em Shakespeare, mas ela também foi ela que me apresentou Jane Austen na graduação. Então eu sempre falo dela, porque é né, assim, um presente que ela Um me deu. marco.
né? Muito grande. Bom, você falou da questão comercial. A questão Uhum, comercial, ela pesa, sim, porque a gente tem assim, uma quantidade muito boa de pessoas, incluindo mulheres, principalmente, escrevendo fanfictions, e essa é uma fonte de renda. Talvez aqui no Brasil a gente tenha um problema mais sério com questão de publicação de livro, de venda, de consumo de livro de modo em geral, mas uhum, no exterior isso se torna um produto vantajoso e uma fonte de renda mesmo para as mulheres, mas não é aquela coisa como também nem foi na época da Jane Austen de ser mil maravilhas, né? O mercado uhum. editorial está longe de Ah, ser como é que se diz? Uma profissão na área de escritor, de ser escritor, está longe de ser algo assim que você começa e já sai usufruindo, né? E dos é- benefícios, porque a gente teve vários leva um escritores tempo. da gente. Leva muito tempo, Uhum. inclusive para nossa infelicidade, eu trabalho num grupo sobre editoras, com editoras e editoração de texto de modo geral, Uhum. a Cefet, e esse ano vai ter uma queda muito brusca, porque as pequenas não vão conseguir sobreviver, né? Com vendas de livros. Então, o digital não substitui, porque, enfim, dá muito. É uma outra live, seria essa, né? Verdade. Bom, a gente tem, aí seguindo o seu percurso ali, da minha colinha digital ali, Pode pôr. é, esse movimento das reescritas da Jane Austen também ela teve um pontapé inicial que foram as adaptações dos anos 90. Acredito, Sim. creio eu, que você assistiu a adaptação na escola da Emma Thompson, né? Com a Emma Thompson, Hugh Grant e... Isso, Alan Rickman. Isso, Sim, yes. foi. Então, percebe que adaptação, mesmo que seja algo mais assim, indo para o lado extremamente cômico ou insólito, como Orgulho, Preconceito e Zumbis, é uma forma de introduzir Jane Austen, né? Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí que você disse desse boom de adaptações para as pessoas que Sim. não perceberam, não estavam muito antenados para isso. Aham. Bom, na década de 90, ela foi marcada por esse boom de adaptações de obras canônicas, né, como, por exemplo, Shakespeare, com a animação da Disney, né, com o Rei Leão de 94, depois com a comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de 90, agora vou verificar minha cola, é de 1999, né, Ah, estrelado pela Julie Stiles e o Heath aham. Ledger, e, né, nessa mesma década aí, a gente tem as adaptações de Jane Austen, né? A gente tem as Patricinhas de Beverly Hills de 93, Razão e Sensibilidade de 95, né? E a Emma de 96. E é Uhum. impossível aí não falar, né, da mais aclamada adaptação de 1995, que é a adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito, né? Que foi a Verdade. primeira que eu assisti de Orgulho e Preconceito, né? Falando nisso, Então, só fazendo um jabá aqui, mas é só porque a gente vai começar a leitura, a releitura de Orgulho e Preconceito, perdão, Razão e Sensibilidade, e verdade. esse filme foi o porta de entrada para muita gente aqui no Brasil, creio eu, porque foi exibido nos cinemas, depois passou muitas vezes na televisão, e a gente usa Sense and Sensibility, mas no Brasil tem uma questão de dois títulos, né? Tem Razão e Sentimento e Razão e Sensibilidade. Esse DVD aqui, gente, é um DVD muito interessante. Eu não tive coragem de tirar porque a etiqueta ia estragar a embalagem, sabe? Mas é um DVD com livro e Lindo. depois veio o DVD, né? Que a gente está cansado de assistir várias vezes, mas é uma edição muito bonita. Mas essa edição é porque é a mais fácil que eu encontrei aqui de mostrar. É uma edição que foi um marco, né? E ganhou alguns prêmios, eu não vou saber numerá-los agora, mas ganhou muitos prêmios cinematográficos por causa dessas escolhas, né? Creio até de roteiro. Bom, os Uhum. doguinhos hoje aqui, meus vizinhos, estão bem animados. Não sei se está dando para vocês ouvirem daí. Um pouquinho. Ai, Mas tá meu Deus, eu tranquilo. totalmente hoje sem fone, mas tudo bem. Peço Não, desculpa por tranquilo. vocês. Então, esse boom também de adaptação dos anos 90, só relembrando aquele filme que você citou, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, é uma releitura de A Megera Domada, não é? Do Shakespeare. Sim, isso. Ah, E o Rei Leão do King Lear. sim, claro, ótimo. Meu Deus. Eu Sim, nunca fiquei assim, o que ela tá falando do Rei Leão? Agora que eu antenei. Bom, sim, foi.
Você falou uma coisa aqui, que a Jane Austen, enquanto marca, a popularidade de Austen é como uma lei mercadológica. Se o produto é rentável e existe demanda, ele será explorado ao máximo. Você acha que a gente entrou, então, nesse fenômeno, a Jane Austen também entrou nesse fenômeno pop cult, ou de cultura popular, de tudo que tem o nome dela virar... Tranquilo. E quem fala isso é a Juliette Wells, né? Que ela é uma pesquisadora da Jane Austen. E ela fala isso, né? Que a Jane Austen é uma marca e não é qualquer marca, é uma marca mercadológica. Que tudo que tem o nome de Jane Austen tem um peso, né? E isso, de certa forma, se confirma aí com esse incentivo através desses produtores, dramaturgos, escritores, né? Que eles sentem tão incentivados que eles começam a criar diferentes versões, né, para essa obra de Jane Austen aí, né? E consequentemente, né, a popularidade de Jane Austen só aumenta. Então, quanto mais popular ela já é popular, ela vai ser mais popular ainda, né? E cada vez mais a gente vai encontrar aí vários produtos, né, acerca dela. Se o produto é rentável, né, então ele vai ser explorado ao máximo. Né? Então, a Jane Austen ela não se restringe só às 6 obras dela, né? E os escritos, os inacabados, a parte de juvenília. Né? Então, se a gente for numa livraria virtual tipo a Amazon, a gente vai encontrar N produtos de Jane Austen. Né? Então, livros-jogos, quadrinhos. Camiseta, bolsa. Sim, é muita coisa. Né? Tem a parte até de stationery, né? Que é aqueles cartõezinhos para você fazer, tipo bullet journal. Então é muita coisa, né? Então eu acho que a gente não tem assim essa noção aí que a gente vai ter essas várias adaptações nas mais variadas formas de mídia também, né? Então tem até RPG online. Não sei se você já ouviu falar, né, do Everjane? Não, sério? Tem, sério. Só um minuto. Eu quero pedir desculpas também vocês, que os dovinhos não são meus cachorros, são cachorros que moram aqui, né, do outro lado da rua. E eu peço desculpa pelo meu espirro, tá, gente? Mas não é coronavírus nem nada, não. Porque alergia, graças a Deus, alergia mesmo do tempo, que eu já tô ficando meio... Incomodando porque tá muito seco aqui em Minas, não sei, aí na região. Não, aqui também tá. Né? Tá, aqui também tá bem seco. Imagina o frio que tá aí. Muito. Bom, então tudo que leva o nome Jane é rentável e inspirado. A gente tem aqui os amigurumis, que eles são inspirações, né? São bonequinhos inspirados nos personagens da Jane Austen e é uma fonte de renda, inclusive de coleção. Tem todos que a Jussara faz, sabe? Tem o Funko também, o Funko, que é aqueles bonequinhos que foi... Só que não é, vou falar, né? Não é Jane Austen, mas é do Orgulho e Preconceito e Zumbis. Né, sim, dessa adaptação fílmica, então também tem. Eles iam criar alguma coisa que fosse cultura popular também, muito provavelmente. Sim. E a criação de Funko, ela também não está associada, por exemplo, não iam fazer um Funko com a semelhança do Colin Firth, por exemplo, porque a série já tem, de 95, tem quantos anos? 25 anos, né? Isso, eu tenho 25 anos e aí não teria esse retorno, sabe, do marketing lá de 95. E é uma série para televisão, enquanto o filme foi para os cinemas, então provavelmente teve esse gancho aí, com certeza os produtores resolveram fazer os bonequinhos para poder associar. Vender mais, né? Com certeza. Então, eu já mostrei aqui em uma live o kit de imprensa do filme da Emma que eu ganhei. Ele foi sorteado lá nos Estados Unidos e eu tive a sorte de ser sorteada e ganhar. É bolsa, espelho, caixa de balinha, marcador de livro só do filme. Então, se eles têm esse cacife para poder fazer isso lá de merchandising nos Estados Unidos, aqui não chegaria, nem pôde chegar, porque o filme ia para os cinemas em abril, né? Agora dia 23, mais ou menos. Tá muito difícil de me ouvir por causa do cachorro? Não, pra mim pelo menos tá tranquilo. Ah, tá. Mas é porque eles resolveram. São 3 cachorros extremamente de porte grande, assim, eles latem muito. Nossa Deus. Bom, vamos lá. Os vizinhos podiam ouvir essa live para poder ver que tá incomodando.
Mas eles nem sabem que eu faço live aqui. Dá vontade de escrever assim, colocar um pôster ali fora assim, por favor, faça silêncio, estou em live. Bom, se você, seguindo aqui no outro tópico, acho que a gente já está nos 5, não é isso? Tratar de outro viés de obras literárias contemporâneas que são adaptações e não apropriações. Não apropriações. O que é isso? Isso. O que você está querendo? Explica pra gente. Então, vamos começar a parte que eu falo que é a parte divertida, que agora eu começo mesmo a entrar na minha pesquisa. Bom, são essas adaptações contemporâneas, né? São assumidamente adaptações e não apropriações. E agora eu vou dar uma coladinha aqui, porque a parte é só uma pequena citação teórica, então eu tenho que citar, né? Abro então um pequeno parênteses aqui para citar o que eu entendo de adaptação de acordo com a Linda Hutton. Então eu cito: obras que se caracterizam por um ato de apropriação e recuperação, criativo e interpretativo, o engajamento intertextual extensivo da obra adaptada. E entendo a apropriação de acordo com a definição de Julie Sanders, que implica em um distanciamento da obra-fonte, transformando-a em uma nova obra, um novo produto cultural. E é justamente aí que vai entrar essa nova onda aí dessas adaptações literárias da obra de Jane Austen, que incluem esses mashups e remixes, né? Que são aí termos emprestados do campo da música, né? Então, que começaram aí a aparecer agora na literatura. Então, o mashup seria, vamos falar assim, mistura de elementos de diferentes fontes, enquanto o remix, ele é uma espécie de recombinação de fragmentos. Né? Então, e aí aparecem os dois romances que eu investigo, que é Orgulho, Preconceito e Zumbis, do Seth Graham Smith, que ele foi publicado em 2009, e o mais recente, que é o Orgulho, da Ibis Oboy, que ele foi traduzido Brasil, né, pela HarperCollins Brasil em 2019, mas foi lançado nos Estados Unidos em 2018. Repete o título do último, porque eu não sei se... Orgulho. Esse livrinho aqui, não sei se vai dar pra ver. Ainda não li. Você classifica ele como eu não li, você pode me explicar, remix ou um mashup? Ele é um remix, porque na própria capa ele já vem escrito. Eu não sei se vai dar pra ver. Vem aqui, ó, remix de Orgulho e Preconceito. Tá. Nossa, tá ali na pilha de livros para eu ler. 2019 virou para 2020, até hoje eu não consegui ler. Então é um remix. Sim, ele é um remix. E o Orgulho, Preconceito e Zumbis, ele é o mashup. Ele é até o precursor desse, né, vamos falar desse gênero aí. Esse daqui, eu não tô com o livro aqui em mão, mas tem o DVD, ó. Tem o livro aqui. Isso. Inclusive com ele. a Lily James, que, né, tá meio bambambam lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, e alguns atores mais conhecidos também lá na Inglaterra. E acho que foi não direção, mas esqueci o nome da atriz também. Bom, uma atriz importante, ela foi produtora executiva. Eu sei que tem uma também que foi do Game of Thrones, eu sou péssima. Sim, ela tá como a Lady Catherine the Bug. Catherine, isso. Eu esqueci de olhar, de verificar o nome.